Bem-vindos ao canal Eu em Busca do Valor Atemporal. No episódio de hoje, abordaremos a cerimônia da abertura da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014, de como deixou frustrada uma imagem tão rápida de apenas 7 segundos, envolvendo o chute de um paraplégico vestido com um exoesqueleto, quando marcaria uma esperança imaginária esquecida no espaço e no tempo. Todavia, frustrações à parte, qual a sua relação com a evolução humana? Qual a contribuição de organismo da nossa vida e a psique que anima quem? A realidade relativa colocada sob o aspecto da ciência de efeitos oculto sobre o absoluto. Fique com a gente, entenda o porquê. O exoesqueleto pode ter frustrado a expectativa de muitos, mas o trabalho contínuo gerou algum fruto, é o que refletiremos neste episódio. A contribuição do neurocientista e médico brasileiro Dr. Miguel Nicoleles, com a sua técnica de mapeamento de mais de um neurônio ao comprovar a plasticidade neural, surpreendeu a todos. Os voluntários paraplégicos obtiveram recuperação parcial e sensitiva, que superaram em 6 anos de físio e mental terapia da Ásia A. Uns alcançaram um D numa escala que vai até o E, os normais. Ou seja, obtiveram alguma evolução fisiológica a partir da estimulação e condicionamento mental. Para o Dr. Nicoleles, compreendeu com o estudo a complexidade de replicar sinapses neurais, dando apenas o primeiro passo, o que para nós vimos como poderia replicar em 10 anos o que a natureza o fez neste sistema solar por 4 bilhões de anos do planeta. Com base nessa introdução, veremos qual o impacto social dos episódios anteriores no nosso dia a dia. Filho, ainda há tempo. Supere o passado e viva o presente mais consciente e condicione novas habilidades. Desenvolva o pensamento racional quando tu entenderás a causa e não apenas o efeito. Neste sentido, Dr. Nicoleles nos contribui com este tema, onde a ciência moderna nos mostra alguns destes efeitos, quando ele conclui que a nossa chamada inteligência artificial dificilmente conseguirá alcançar todo o processo evolutivo de milhões de anos de nossos organismos e a perfeição de como o corpo se interage numa sinergia contínua de nosso sistema neural que se perfaz sequencialmente de diferentes níveis dentro dos nossos organismos individuais e compostos. A informação que o cérebro processa, ela está embutida no tecido neural. Entendi. Ela está embutida organicamente, ele computa com a estrutura. Quando você está relembrando alguma coisa, como nós estamos fazendo aqui, certo, existem alterações físicas nos seus neurônios que estão ocorrendo. Não é 0 e 1 como no... Não é 0 e 1, é um contínuo. Por isso que a gente chama de analógico, tá? Entendi. Então, na lógica binária, você tem um estado e outro. No sistema nervoso, você tem estados intermediários, infinitos, aqui, que preenchem essa lacuna. Ou seja, existem infinitos graus de cinza entre o branco e o preto para o cérebro humano, ou para qualquer organismo. Como podem observar, podemos relembrar parte do episódio 1.3, o homem inteligente rumo a... Em síntese, fixemos no passado, como capacidade de compreender a nossa origem. Como substância essencial que se moldou no organismo,
que se combinou, permutou com o externo, se condicionou, se agrupou e, de que das escolhas, bem ou mal feitas, exerceu suas funções, integrando-se e recondicionando-se até alcançarmos o estágio atual. Adicionando com o complemento do Dr. Nicoleles a respeito de como a memória foi formada ou condicionada, associando-a ao surgimento da psique. Desde o nosso começo da nossa vida, ele vai começando a criar um modelo interno da realidade. Continuamente, ele está testando as previsões e as estimativas e as expectativas de recompensa, entre outras, com o que o mundo dá. O que acontece é que o cérebro cria esses modelos e ele, o que ele está querendo? Ele não está necessariamente reproduzindo a realidade nos mínimos detalhes. Ele está otimizando o que existe aqui fora para maximizar nossa chance de sobreviver. Exemplo clássico. Passar nossos genes para frente. Passar o nosso DNA e sobreviver o mais que nós pudermos. Foi o psique que mais adiante propiciou para que os mesmos organismos se reproduzissem e, ao aprender a se afinarem uma com as outras, formaram um organismo maior e, posteriormente, ao se viabilizar, se reproduzir ou se dividir, se desenvolverem identicamente, combinando-se e associando-se cada vez mais de acordo com o ambiente, pois foi o psique que animou para que cada um possa trabalhar e exercer a sua função, cada um com um propósito específico. Daí a expressão do sopro da vida transcrita na Gênese bíblica. Cada organismo exercendo suas funções, resultado das suas percepções, trocas, assimilações e fixações do passado, por repetição, condicionamento, e fez através de princípios da conservação uma das leis naturais do menor esforço, transferiu-se para o automatismo, a memória impulsional, o hábito que, com os animais, se harmonizou com o instinto. Até que um dia, o organismo fez a seguinte pergunta: por quê? Podemos relativizar com a passagem de que a ciência ainda não consegue responder o estado da consciência, mas fica intrigada com a beleza do nascimento e da morte. É respondendo este porquê que a psique alcançou o status da consciência. Justamente pela maior capacidade em comparação ao animal, ao armazenar suas experiências num arcabouço de modelo racional, na tentativa de abstrair e tentar explicar, de reproduzir e recriar. Todavia, mais importante, de comunicar. Entretanto, o ocultismo e a ignorância também a dirigem para a manipulação em pró prazer e da recompensa, nem sempre ciente de seus efeitos, o que afasta a consciência de alcançar o ritmo mais elevado para atrair a afinação necessária ou sintonia para conviver com os afins mais elevadas. Nasce a inteligência, os primórdios da razão, até alcançar a fase nominal. Obtemos então o discernimento sobre a situação, ou melhor, deveríamos. Quando se alcança a opção de variações de escolhas, o tão falado
e dito livre-arbítrio, sabemos o que realmente é a independência? O homem tem a capacidade de flexibilizar e fazer escolhas, mas como? Experimentando na prática o que gera erros, consequências, efeitos que precisam ser corrigidos e superados, buscando, criando, interagindo. Veja o que o Dr. Nicolelis cita a respeito da consciência. É fascinante imaginar o momento do nascimento e da morte. No momento depois consciência. Bom, esse é talvez o maior mistério do universo para os seres humanos, né? Então, tem teorias. É uma propriedade emergente do cérebro, isso a gente sabe. Mas como ela emerge, esse é o segredo da... E quando ela deixa a gente, né? Você sabe que é uma discussão muito interessante que eu tive várias vezes na minha vida, que sempre me intrigou. Eu nunca pude formalizar isso cientificamente, porque não é uma pergunta que a gente consegue fazer cientificamente, mas não é sensacional você imaginar o momento em que a vida surge, do nada, e no momento que ela desaparece? É um momento, né? Eu me lembro na faculdade de medicina... No momento não é, isso. No outro é. Não, mas é uma transição. Uma das coisas que mais me abalou na minha formação médica, eu não estava preparado, eu tinha 20 anos, é ir pro pronto-socorro do Hospital das Clínicas do nada, né? No quarto ano, quinto ano. E de repente você tá lá, 83, 22 anos, eu tinha. E você vê alguém morrer. Então, eu nunca vi esse momento. Não. É uma coisa que ninguém consegue explicar. Tem um movimento, tem uma pessoa e de repente não Por outro lado, você vai pro outro oposto. Quando você tá na pandemia, eu fiquei 20 meses aqui em São Paulo trancado em casa. De repente eu me via conversando com meu pé de manjericão, né? E se tivesse tempo suficiente, ele ia responder, porque foi quase. Mas aí você vê uma semente cair na terra e de repente daquela semente você vê vida surgindo, né? E essa vida alimenta outras vidas, porque de repente, né, aparece passarinho, aparece não sei o que, você tem um ecossistema de vida e você vê aquele momento onde não era e de repente né? E esse é um dos momentos, né, da biologia, para quem é um biólogo, um cientista como eu, é um dos fenômenos mais intrigantes, né? Porque é muito difícil de você até formular a pergunta, mas é um dos mistérios mais fascinantes, né? Porque tem uma informação contida na semente. Tá tudo lá. E de repente você vê, né, um troço, uma árvore gigantesca, exato, né? Entender o efeito reforçado por nossos neurocientistas de como nós nos formamos. Que na modernidade prevaleceu a ciência do efeito e do relativo, ou seja, da matéria. Enquanto que as filosofias ditas clássicas, antigas, tentou nos mostrar a fenomenologia da natureza, a qual foi a causa de todo o processo evolutivo do nosso passado como vegetal e animal. O que veremos nos episódios à frente com um pouco mais de detalhe conceitual fenomênica. Todavia, manter a mente aberta e ouvidos abertos no detalhe, compreendendo cada palavra etimologicamente na sua origem, racionalmente ultrapassadas ou não, concatenando num pensamento possessual, se faz essencial a sua lógica de pensamento para o desenvolvimento e a prática da razão, da inteligência, da compreensão do uso das metáforas, de simbologias, das fábulas, dos contos e dos cantos. A conscientização motiva a percepção e a troca individual com o meio e com o ambiente.
trazendo experiências, boas ou más, dores ou recompensas, gerando mais causas e seus efeitos relativos. Relativos aqui expressas e entendidas como planetárias, ou se preferirem, na matéria, diferentes das absolutas como as fenomênicas da natureza universal ou do universo, sutil ou quântica. Experiências individuais que dependem da boa interação com o coletivo, com o ambiente. Preferencialmente boa, porque, como homem, os nossos pensamentos, consequentemente os nossos condicionamentos, refletirão no efeito fenomenológico do processo quântico absoluto da causa primordial em que tudo se originou, a substância primordial, desenvolvida em duas vias, a vida e a psique. Em outras palavras, a afinidade de experiência de permutas e, posteriormente, enquanto nominal, a afinidade das ideias, a afinidade de pensamentos e das ações resultarão para o efeito civilizatório de que uma equipe de futebol ou basquete, por exemplo, visto que existe uma sincronia no coletivo biológico e psíquico, conforme demonstrado pelo Dr. Nicolelis, assim como transcrito nos episódios anteriores sobre a origem das coisas. Para mim, é o grande fenômeno para se explicar a mecânica quântica e como a neurofisiologia entra nisso, tá? Porque é o observador criando um entanglement com o universo. E esse entanglement é que gera a relação causal que nós adoramos em buscar. Eu acredito que tudo isso pode ser explicado com os campos eletromagnéticos do cérebro. Você não precisa ter uma explicação quântica necessariamente. Porque apesar de eles serem pequenos, 10 milhões de vezes menor que o campo magnético da Terra, eles são poderosos o suficiente para dar um bump no neurônio do outro lado e esse neurônio sincronizar com o neurônio do outro lado, sincronizar com o neurônio do outro lado e criar um contínuo. A ironia disso é que nós teríamos que voltar e dar louros para um cara chamado Camilo Golgi, que propôs que o cérebro era um sincício. E foi ridicularizado por 100 anos, né, por todos nós, discípulos do Carral, que dizia que o cérebro era formado por células, então deveria ser discreto. Não seria absolutamente irônico se nós chegássemos 100 anos depois e descobríssemos que o cérebro é um computador analógico, graças à capacidade do campo magnético de basicamente sincronizar todo mundo no momento certo? Isso explicaria por que quando você põe o eletrodo nos meus macacos aqui, no lobo frontal, no meio do caminho e aqui no lobo visual, você põe uma tarefa visomotora, o córtex inteiro sincroniza, instantaneamente. Vale ressaltar aqui novamente de que o propósito do canal é abrir uma via a mais para reflexões racionais sobre a nossa origem e o destino. De como nossos pensamentos refletem nas nossas decisões, com impactos no individual e no coletivo. Entretanto, não somente a si mesmo, mas fundamentalmente de que há interdependência coletiva da espécie, o que pode se chamar de psique coletivo, resultante do que chamamos de manadas guiadas por líderes carismáticos numa direção, boas ou más. Daí o desenvolvimento do discernir, de perceber, da busca pelo próprio desenvolvimento que da tem uma razão visão e da espiritualidade. Humanitária, humanística do universo e que aplica o método científico para tentar fazer a única coisa que vale a pena na vida, que é tentar entender o que está aqui. Mas o canal visa contribuir com mais uma linha de pensamento sugestiva e racional, interativa, de temas abordados para acalmar aqueles que procuram as mesmas respostas, como as fizeram para mim. E sabem qual a principal razão?
Quando compreendi sobre a individualidade, sua formação, o seu progresso e o respeito pelo estágio em que cada um se encontra. Lembro aqui que até então não conhecia e não chamou a atenção os feitos do Dr. Nicoleles. Apenas relacionei o fato ao chute da bola por exoesqueleto na abertura da Copa do Mundo e a notícia do uso da terapia alternativa de estímulo do eletrodo no tratamento do Alzheimer, que na ocasião havia um pai de uma amiga nesta condição. Evoluir é elevar o outro. Veja a mensagem final do Dr. Nicoleles na sua palestra na USP, a sua origem, de que as pessoas precisam de exemplos, no caso, a história do Santo Dumont e do aeroporto, ou seja, lugar para desenvolver habilidades no pensar e no praticar. O que poderia ser, em parte, associadas a grandes escolas filosóficas do passado. Isso que eu aprendi aqui. Não interessa onde você vá no Brasil. Não interessa. Osasco, Macaíba, Serrinha, interior da Bahia, Marabá. O talento está lá. O que precisa é o aeroporto. Se gostou, fique conosco. Alguns lembretes que irão ajudar os outros a alcançarem o valor atemporal são critérios de reconhecimento do valor do canal do YouTube. Dê um like, salve para ouvir depois, assine para receber os novos posts, compartilhe, comente. Nós agradecemos por ouvir até o final. Para entender e compreender melhor o racional deste episódio, sugerimos assistir episódios anteriores e ajudariam a amarrar os termos e as ideias. Veja o link abaixo do vídeo, clique no Abra Mais.